Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele, né? O pastor Joel, ele ligou, esses dias ele estava até querendo falar comigo, mas acabou que às vezes ele liga e aparece o número, mas como hoje está tão difícil a gente atender telefone assim, né, sem saber quem é que está ligando, mas aí depois ele ligou para o irmão Zé Neves, falar que já está tudo bem, que a esposa dele fez uma cirurgia no olho, mas está tudo bem, né? E agradecer também pela ajuda que a gente sempre dá para ele, né? Então ele mandou agradecer à igreja por tudo, né? Mas eu creio que pelos exames que ele já fez, ele tá bem, graças a Deus, né? E aí nós vamos continuar orando pelos irmãos, todos os irmãos que sempre a gente ora, não vou nem falar o nome, porque para a gente, como eu estou querendo pregar um assunto hoje, até a irmã ia cantar um hino, mas aí eu pedi para deixar para outro dia, porque eu preciso de mais tempo para pregar. Eu gostaria de ter 3 horas, no mínimo, né, para pregar um assunto hoje, mas como a gente não tem esse tempo assim, né, mas vamos detalhar mais ou menos sobre esse assunto, que é sobre a vinda, né, mas de uma maneira assim, bem mais clara para a gente ter mais entendimento sobre a vinda. Eu até tenho um título, né? A vinda para reunir a sua noiva é do Oriente ao Ocidente, porque nós vamos ver que tem vários acontecimentos nesses dias, mas tem um acontecimento que é para a noiva, outro é para os judeus, sabe? Outro período é da grande tribulação, então são várias coisas que acontecem, e a gente tem que entender esses períodos, porque senão a gente fica confuso. Nós vamos ler até uma escritura aqui, que se a gente não tiver cuidado, nós vamos pedir, o próprio Deus pedindo para não ser confundido por Ele na sua vinda. Então já prova que tem muitas coisas que vai confundir. Mas se a pessoa está bem orientada, não vai ser confuso, não vai ser confundido. E quem pode ajudar as pessoas é quem prega. É quem prega, porque se pregar errado, vai confundir as pessoas. Sabe? Então nós precisamos de entender assim, o que Deus falou, nós temos que repetir. Deus falou, eu creio. E aí é dessa maneira. Então, nós vamos aproveitar o tempo mesmo, vamos ficar de pé e vamos ler a primeira escritura, que é em São Mateus 24, a partir do verso 22 até o verso 28, que está falando exatamente dessa vinda, que pertence à noiva, né? Que pertence à noiva. Então, vamos aqui. Exatamente. Aí ele aparece, depois ele vem, né? Isso. Então a aparição é essa agora. Então por isso nós vamos falar muito desse assunto. E também a escritura que nós vamos ler, que se não tiver cuidado, a gente vai ficar confundido com ele, é também o ministério. É esse que pode confundir. Então aí tudo está relacionado a esse ministério. Então vamos ler aqui a partir do verso 22, que está escrito assim, de São Mateus 24. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe descrédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até aos escolhidos.
Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aqui, aonde estiver o corpo, né? Aí se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra, o corpo é a revelação. Então não adianta procurar ele no telhado, não. Procura ele onde está a revelação, ele está. Então vamos orar e depois nós vamos ler a outra escritura. Senhor Deus, primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer por este momento, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Meu Deus, e pelo privilégio também de ter o conhecimento, Pai, dessas verdades, Senhor. Meu Deus, porque nós queremos estar seguros, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa hora. E não deixar passar por alto nada, Senhor. Nós sabemos que a vinda do Senhor é uma revelação, Pai. O rapto é uma revelação. E assim nós queremos pedir ao Senhor, Pai, ajuda todos nós, para que nós possamos, Senhor Deus, seguir os Teus passos dia a dia, Pai. Meu Deus, minuto a minuto, Senhor, que nós nunca vamos deixar, Senhor Deus, de crer na maneira correta da Tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos misericórdia sobre nós, sobre todos os irmãos ao redor do mundo, Senhor, não só esse grupo que está aqui, mas em todos os lugares onde estiver sendo pregada a Tua palavra. Meu Deus, que os Teus filhos possam observar, meu Deus, realmente o que é essa revelação, Pai. Meu Deus, nós oramos por todos os irmãos que estão doentes, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Pai. Meu Deus, também nós oramos pelas pessoas que precisam, Senhor Deus, de libertação, Pai. Eu lembrando do Ítalo, Senhor, meu Deus, ali aquela família. Meu Deus, ajuda aquele menino, Senhor, liberta ele totalmente. Meu Deus, tira todo o poder das trevas, poder que está atrapalhando a vida daquele menino, Senhor. E mostra a ele, Senhor Deus, a vida, Senhor. Mostra o Senhor para ele, Pai. Revela a ele que o Senhor é vida, que o Senhor é tudo que ele precisa, Senhor. Nós entregamos ele em Tuas mãos e toda a família, Pai. Assim nós entregamos todas as famílias em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos ajudar. E esse culto também está entregue em Tuas mãos. Fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra. E me ajuda, Senhor, sempre eu peço, Senhor, quando estou meditando na Tua palavra, meu Deus, para que eu possa, Senhor, continuar crendo e fazendo tudo, Senhor Deus, para fazer com que o povo creia da maneira certa. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui tem um pedido de oração, mas depois eu vou ler esse pedido. Eu quero que os irmãos... eu vou ler agora, talvez o irmão Silas deve colocar aí para os irmãos também. Na carta, primeira carta de João, a partir do verso, capítulo 2, a partir do verso 26. Preste bem atenção aqui que vocês vão entender aqui, principalmente no verso 28 dessa escritura. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Está vendo? O eleito não é enganado por causa disso, porque a unção de Deus já está nele, né? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis.
E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Vocês estão vendo que é muito claro a própria palavra. Não ser confundido por ele na sua vinda. Agora, ele, todos nós já sabemos que ele hoje é a mensagem. Ele hoje é a revelação da palavra. Agora, como é que as pessoas vão ficar confundidas? É se nós não mostrar o que é certo. Aí vai confundir as pessoas com a própria mensagem que é ele. Por isso que ele está pedindo, olha, tenha cuidado para não ser confundido por ele na sua vinda. É claro que Deus não vai confundir ninguém. Mas vocês notam que a primeira parte aqui diz assim, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, o engano está no mundo, e quem engana é o diabo. Agora, o diabo precisa de alguém para enganar. Deus precisa de alguém também para falar. Então, as duas coisas têm que acontecer aqui na Terra. Outra, eu anotei aqui, eu tenho as mensagens, eu estava até falando com a minha esposa, eu falei, olha, o problema sempre foi assim. O problema hoje da mensagem é que aquelas coisas que verdadeiramente são as verdadeiras coisas quando ela é pregada correto, foi exatamente o que as pessoas pegaram no passado e fizeram delas um ismo. E por fazer um ismo, aqueles pregadores que também não entendia quase nada, também não continuou pregando, porque ficava com medo. Não, é só pegar a mensagem, a Bíblia, e pregar certo. Porque se pregar certo não é ismo, se pregar errado é ismo. Mas se pregar certo é a revelação da palavra. Sabe? Então, eu até anotei aqui, hoje é muito mais difícil do que foi nos dias de Noé. Hoje é muito mais difícil do que quando foi nos dias de Jesus. Nos dias de Noé havia uma coisa, era crer que ia chover e que uma arca estava sendo construída para entrar dentro, só isso. Nos dias de Jesus era crer assim, que os profetas falaram a respeito dele, e chegou um que disse, ele está aqui. Só isso. E hoje? Quantas coisas que estão acontecendo? Existe aqui, no caso aqui, foi bem taxado aqui para nós, que para a gente ter cuidado e não crer, mas se falar que ele está no deserto, não vá atrás. Se falar que ele está em cima do telhado, não vá. Se ele falar que está em tal lugar, não vá, porque ele está na palavra. Ele é a própria revelação da palavra. Ele não está em outro lugar. Ele é a própria revelação da palavra. Vocês já notaram o que está escrito em 1 Tessalonicenses? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo Senhor. O que é alarido? Não é a mensagem? Mas quem desceu do céu com alarido, não foi ele? Então, a voz dele é a mensagem. Está vendo? Então, a mensagem não confunde ninguém. Não confunde, porque a mensagem é ele. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é a mensagem, está escrito na mensagem do rapto. Está vendo? Então, o que a gente tem que entender é isso. Hoje, por exemplo, existe o caso como eu estava mostrando para minha esposa, eu falei, olha, lá na Palestina, ele era filho do homem para os judeus. E ele pregou como filho do homem e morreu como filho do homem. Mas quando ele manifestou em Atos 2, já não era filho do homem, era filho de Deus. E durante as eras ele é filho de Deus. Mas no final da era, ele tinha que manifestar como filho do homem. Olha para você ver,
Agora, a própria mensagem diz que porque ele é que faz tudo. Olha, quando ele saiu como filho do homem para os judeus, ele passou a ser filho de Deus e sentou no propiciatório para fazer intercessão. Quando ele desce para revelar o livro, ele sai da posição de lá para vir para cá, porque agora ele é filho do homem. É o mesmo Jesus. Está vendo? Mas ele é como a mensagem vai explicar, ele tinha que sair de lá, porque as eras da igreja, como foi lá, quer dizer, Jesus ali, só para os irmãos entenderem, Jesus quando morreu e ressuscitou, ele morreu como filho do homem e ressuscitou, ele ficou 7 semanas na terra, porque ele não podia manifestar em atos dentro do período das 7 semanas. Porque ele só podia manifestar no dia 50. Ele não podia manifestar essa mensagem durante as eras, porque tinha que ser os dias 50. E 7 vezes 7 é 49. Então o dia 50 é ele mesmo, para libertar as pessoas. E é isso que nós temos que entender. Ele sai daquela posição e toma outra na terra, mais próximo de nós. Quer dizer, ele estava mais distante, mas para revelar o livro ele desce, porque ele tinha que usar um homem para revelar o livro. Assim como ele fez no Velho Testamento. Os profetas diziam, ele está vindo, mas chegou uma hora que teve que vir um homem para dizer, ele está aqui. Para o povo crer que ele estava. E é dessa maneira que é hoje. Tinha que vir um homem para falar que ele está aqui. E que ele saiu de lá para revelar a nós. O que é revelar? Dar a conhecer o que ele é nesse dia. Ele é a revelação da mensagem. Jesus é a própria mensagem. Para nós aqui. Veja quão fácil é. É fácil de entender, muito fácil. Quer dizer, é claro, como diz lá aquele homem que estava esperando, lendo a Bíblia, mas como eu vou entender a Bíblia se não tem quem explica? Tem que ter alguém para explicar, é claro que tem que ter. Mas veja aqui uma coisa, olha, só para os irmãos verem, 2 coisas aqui que o tempo para trás virou um ismo, porque o povo não entendia nada, e quem pregava não entendia nada também, e quem estava com a mensagem também não tinha conhecimento, não deixou o ismo ir para frente e não permitia que outros que tivessem um conhecimento melhor pregassem. Esse que é o problema. Olha, para você ver que a mensagem e a Bíblia não sai. Tudo que você lê na mensagem está certo. Tudo, não tem nada que está na mensagem que não está certo. A mensagem é uma revelação para quem é eleito para o dia. Olha aqui, escute bem aqui, 2 parágrafos que eu vou ler do primeiro selo. Porque, irmão, aqui na brecha foi uma das coisas que lá no passado ninguém lia que tinha medo. Depois passaram a ler e estragou a vida das pessoas. Você viu que um tempo para cá tiveram uma união de todos os pastores e começou a ler a brecha e depois está todo mundo separado? Ué, mas será que foi a brecha que separou ou foi o mal entendido? Porque brecha não separa ninguém, não. Brecha une tudo. A brecha está entre as eras e o selo, para unir tudo. Mas vamos lá. Escute bem aqui, ó. Como que ele tinha que sair para revelar aqui. Por isso o profeta sempre fala assim, Jesus está aqui. E a gente tem que entender, ele está muito mais próximo de nós do que antes. E durante as eras, ele é como se fosse assim, é claro que Deus enche os céus e a terra. É uma posição que ele toma mais próximo de nós para revelar o selo. De todas as maneiras, ele é o intercessor dos eleitos.
Mas como é que Deus intercede? É pela palavra. O sangue, quem sangrou na cruz do Calvário foi a palavra. A mensagem estava lá também. A mensagem estava lá no Calvário. E por isso que ela está aqui com o eleito. Ela é a Bíblia, ela é a Bíblia completa. Então escute bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Parágrafo 35 da mensagem, o primeiro selo. E agora, tá vendo? Isso foi em 63. E agora o Cordeiro está de pé, agora nesta noite, enquanto nós entramos nesse sexto selo. Ele tem o livro em sua mão e está começando a revelar. Na boca de quem? Na boca de quem? Não é desse homem? Pois é. O Cordeiro precisava, assim como Jesus precisava de um homem para falar assim, eis o Cordeiro de Deus que está aqui, não era ele que ia falar, era o mensageiro dele que ia falar. Que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, estava ali, porque a identificação foi com o mensageiro. Deus falou, olha, aquele a quem o Espírito descer sobre ele. Mas quem viu aquilo foi só João Batista, então ele é que podia falar. Esse homem foi que viu o anjo forte descer e falar com ele. Mas ninguém. Foi ele que viu. Foi ele que ouviu. E foi ele que transmitiu a mensagem. Foi ele que transmitiu a mensagem do anjo forte. Mas vocês notaram aqui? E hoje ele está, quer dizer, ele está de pé começando a revelar. Aqui, está a revelação aqui, não está? Agora vamos aqui, olha para você ver. Mais um parágrafo que chocou muito o povo no passado. Por falta de conhecimento. 61. Ele deve estar aí para vocês lerem. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão do Pai. Viu aqui? Ele sai daquela posição para revelar. Aí ele sai para ficar mais próximo daqueles que estão vivos. Para andar com eles. Porque ele sabia que Satanás, nessa era, seria pior do que de todas as eras. Então ele desceu para andar com eles. Eu vou descer e andar com eles. Eu creio que vocês estão entendendo, né? E creio que alguém que vai ouvir, que está ouvindo também, vai entender essas coisas. Vamos lá. Agora observe. Mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isto é Apocalipse 5. Agora, eu vou ler só para vocês verem. Agora, ele toma o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, e os rompe e os declara. Veja, no fim da era agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja estiver terminado. Vocês notaram que eu sempre mostrei em 62, quando o próprio Deus disse assim, está terminado para vocês. Não para o eleito, porque o eleito, o livro é revelado. Então, quando termina 7 vezes 7, 49, então desce o dia 50, que é uma libertação para quem é eleito. A mensagem é uma libertação total, desde que você entenda ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês notaram o que ele disse? É Apocalipse 5. Você viu aqui, ele falando aqui? Então, isso é Apocalipse 5. Vamos então a Apocalipse 5? Que brecha é Apocalipse 5? Porque brecha é antes de entrar no selo. Então vamos aqui. Citando o mesmo que está aqui, Apocalipse 5, 7. Apocalipse 5 aqui. Deixa eu ler para vocês verem aqui. Em Apocalipse capítulo 5, verso 7. Aqui eu anotei aqui, ó. Olha para vocês verem. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 5, 7. Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 8, verso 7. Quantos 7? Você viu? Tudo é essa revelação. Agora, escute bem aqui, ó. Olha o que está escrito em Apocalipse 10, 7 aqui, ó.
5, 7, né? Aqui. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Viu? É ele mesmo. Lá não tem dois, não. É ele mesmo. É ele mesmo. Porque ele agora chega a hora dele sair de lá para revelar aqui. Sair é num sentido, né? Ele não sai de lá. Mas chega um momento que aquela parte para e entra uma outra parte aqui na terra. É ele aqui. Agora vamos lá. Você viu que eu li verso 7? Agora vamos aqui no parágrafo 28 da mensagem brecha. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse 5, descendo para a inclusão do verso 7. Viu aqui? Ó a revelação. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento e assim vocês terão entendimento antes de entrarmos nisto. Agora, isto é no tempo final. Ouçam! E vi o outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Está vendo? Ele desce. O único que podia mostrar isso é esse homem. Porque ele é o revelador de Jesus na terra. Jesus é a revelação da palavra. Jesus é a própria revelação. Vocês estão vendo aqui? Aí ele vai e toma o livro. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que nós lemos em 1 Tessalonicenses, que praticamente quase todo mundo envolve com aquilo ali sem entender nada. Lá está escrito, né? Que ele desce com alarido. E o alarido é a mensagem. Vocês notaram aqui? Olha o mensageiro falando, vamos então para Apocalipse 10, porque aonde está a revelação não é Apocalipse 10? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Vocês estão vendo a revelação? O que é a revelação? Revelação é simples, está tudo aqui. Por isso que quando o rapto acontecer, a coisa vai ficar tão aberta para o povo que todo mundo vai ver. Mas o eleito vai estar vendo quando o mundo não vê. Para o eleito é uma coisa, para o mundo ou para o mundo religioso vai ser diferente. É quando não tem jeito mais. O eleito está vendo enquanto tem jeito. O eleito está vendo algo que o mundo não pode ver. Ou que o mundo religioso interpreta mal. Porque se a gente falar uma coisa dessa, mas não terminou. Se Deus falou que terminou, terminou. Isso não termina para o eleito, mas aquela parte que ele falou, terminou. E é por isso que em 62, eu já preguei muitas vezes aqui a Era da Odisseia, ela é dividida, hoje já vai para 120, nos nossos dias, para 120 anos, como foi nos dias de Noé. 1906, 46, 40 anos, uma geração. 46, Deus aparece para William Branham, dando ele a comissão de pregar para os pentecostais. Deus andou em carne humana, em 2 pés, através do mensageiro, tentando convencer os pentecostais. Quando chega em 62, que era para fazer essa mudança, como eles não entenderam, Deus disse, está terminado para vocês. Eu vou dizer claro. Mas por quê? Em 62? Porque em 63, Deus aparece na nuvem. E você viu em Êxodo 19 o que a nuvem é? Um protesto contra aqueles que rejeitam o mensageiro. Está vendo? Desde aquele tempo que Deus protestou os pentecostais. E eles só estão piorando e o mundo não está vendo. E nem quem está na mensagem praticamente não está vendo que eles estão piorando. E que se você está crendo na mensagem, você melhora cada dia. Talvez você nem não nota, mas se você está crendo, você está melhorando cada dia. Cada dia é melhor, cada dia é melhor. Um dia você vai ser mudado.
Porque está crendo na mensagem de Deus. É isso que nós temos que entender. Por isso que há muitas coisas que acontecem. Por exemplo, eu estou lendo, mostrando, isso é a parte da noiva. A parte da noiva, ela entende que, como eu li em São Mateus, até esse ponto aqui. Mas do verso 29 para frente, aqui, vocês vão notar que é para os judeus. Não é mais para a noiva, é para os judeus. E os judeus também estão esperando a manifestação, não da maneira que ele vai manifestar lá, porque ele vai manifestar lá de novo como filho do homem. Como eles não entendem o Novo Testamento, eles estão esperando que uma virgem conceberá. Eles estão esperando pelo Messias. Eles sabem que o Messias vem e acham que Isaías não cumpriu ainda. Mas quando ele aparece lá, o Messias aparece, já é com as mãos furadas. Porque ele já rejeitou ele como Messias para dar oportunidade para nós. E hoje ele está aqui como Messias ou como filho do homem, e a maioria rejeitando. Quando ele próprio diz, assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Agora, o que foi em Sodoma? Não foi um homem encontrando com Abraão para transformar o corpo dele? É a mesma coisa. É só você olhar e rasgar o véu. Olha para esse homem, rasga o véu, que você vai ver Deus desvelado. É isso que é. Deus está desvelado. Não foi pregada uma mensagem? Deus desvelado? Pois é. Deus desvelado significa assim, que você vê o homem, mas você vê além. Aí você vê esse homem e depois você vê essa mensagem. O homem é homem, essa mensagem é Deus. Aí, é dessa maneira que nós vamos sair da terra. Porque se continuar lendo aqui, porque ele está aqui de passagem. Você sabe que ele está aqui como José. José, para dar a conhecer os seus irmãos, ele tomou uma esposa gentia. A mulher de José era gentia. Ele era o tipo de Cristo. Então, ele está aqui exatamente dando a conhecer a sua esposa, para depois levar ela para o palácio, para ir dar a conhecer os seus irmãos que estão lá na Palestina. Ele vai levar ela para o palácio, como José fez. José, quando foi dar a conhecer os seus irmãos, levou a mulher dele para o palácio. Jesus faz a mesma coisa, ele está aqui de passagem. Vocês querem ver que ele está aqui de passagem? Vamos aqui. Então diz assim, e viu o anjo forte, nós já lemos. O 30. Se vocês observarem, esse é Cristo. O anjo forte é Cristo. Esse é Cristo, veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado do anjo do pacto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora. Está vendo que está só de passagem? Ele vai só preparar a noiva, levar para o palácio e vai embora. E lá ele aparece como filho do homem de novo, que nós vamos ler aqui, para mim, depois acabar de ler a mensagem. Deixa eu ler para vocês verem, que agora nós vamos ler São Mateus 24, que tem a ver com os judeus, não mais com os gentios. Nós lemos até o verso 28, que é da noiva. Mas vamos aqui agora o resto. Agora, e logo depois da aflição daqueles dias. Agora, o que é a aflição daqueles dias? A Segunda Guerra Mundial. Está tudo na mensagem. A Segunda Guerra Mundial foi a aflição daqueles dias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Aí você fala, mas não tem nada a ver com astro. Vocês querem ver o que foi? Aqui. Está vendo que é uma revelação? Deixa eu ler o 144 aqui dessa mensagem, aqui primeiro. 144 da festa das trombetas, para vocês verem
que isso aconteceu também para cumprir Apocalipse 8, verso 7. Agora, o que é Apocalipse 8? Quem sabe o que está escrito em Apocalipse 8? Você sabe? Quem é que sabe? Ninguém. O sétimo selo. Apocalipse 8 é o sétimo selo. Olha como é que o sétimo selo foi aberto. Segunda Guerra Mundial abriu o selo. Porque o selo era aberto primeiro para levar Israel para a Palestina. Era o mesmo anjo de Apocalipse 10 que estava sendo manifestado, primeiro levar Israel para a Palestina. Vocês notaram que eu já preguei sobre o quinto selo aqui? Qual que está na Bíblia, na relação aqui da Bíblia? Primeiro o quinto selo, depois o quarto. Porque o quinto selo aconteceu primeiro, Israel voltou para a Palestina. Quarto selo era a revelação do anjo levando o mensageiro a pregar para os pentecostais. Era o mesmo anjo, mas primeiro o quinto selo já tinha sido aberto, que foi Hitler matando os judeus e levando o resto para a Palestina. Olha em São Mateus para você ver se não está nessa ordem. Quando chega para revelar o quarto selo, entra o quinto. O próprio mensageiro, na mensagem do sexto selo, quando ele foi procurar a revelação, assim, quando chegou aqui, ele falou, mas ontem eu li sobre o quarto selo, por que eu não encontrei hoje? Ele já tinha revelado, e ele não encontrou. Porque no lugar do quarto, entrou o quinto. E ele era a pessoa que estava revelando o quarto selo. É ele que estava revelando o anjo forte. Quer dizer, ele não estava aí, mas estava aqui, revelando o livro que a gente precisava. Então, agora, esse chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Observe Apocalipse 8, verso 7. Se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva. Olha Apocalipse 9 para você ver se não é isso aí. Quando Hitler estava sangue, fogo sobre a terra, exatamente como foi em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo. A mesma coisa aconteceu. Apocalipse 8, verso 7, que é o sétimo selo. Porque você não vai encontrar outro lugar onde o sétimo selo. Houve silêncio no céu, quase por meia hora, mas as atividades estavam na terra. Você viu que a Bíblia está certa, gente. Não há erro na palavra. Quem erra é nós. Se houve silêncio no céu, é porque as atividades daqueles trovões estavam na terra. Então vamos mais aqui agora. Ver aqui. Depois nós vamos continuar lendo, quer dizer, sobre o acontecimento. Veja que eu vou ler na mensagem, depois nós vamos continuar lendo São Mateus. 189. Observe a soltura desse espírito eclesiástico agora 20 anos mais tarde, depois dessa guerra. Viu? O espírito eclesiástico contra a mensagem, que era as igrejas rejeitando o mensageiro, e quando rejeitou o mensageiro, rejeitou Cristo. Olha aqui, dessa guerra, nós vimos a soltura do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o sétimo selo, a sétima trombeta para os judeus. Quer dizer, os judeus já tinham retornado, né? Mas agora a soltura do espírito eclesiástico era sobre a mensagem, que é o sétimo selo, a revelação. E sétimo selo é Jesus na terra, gente. A gente tem que entender, ele é esse selo. Ele é esse selo. Olha lá, ele não era o sétimo dia, a revelação lá para os judeus? Ele era aquele dia. E eles tentando, mas você não pode trabalhar esse dia. Ele falou, esse dia é meu. Eu sou o Senhor do sábado.
Isso foi reservado para mim trabalhar. Hoje ele é o 7º selo. Mesma coisa. Mas aqui, então vamos lá. Veja a lua escurecendo sobre o quê? Veja isso desenhado, o Filho do Homem sendo lançado fora da igreja. A rejeição através dos pentecostais foi rejeitando o próprio Filho do Homem. Quando ele estava rejeitando William Branham, estava rejeitando Cristo. O Filho do Homem não é o William Branham. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Então diz aqui, o que é isso? Unindo-se com um grupo eclesiástico, movimento ecumênico, tá vendo? Mas deixa eu ler aqui mais embaixo, só no 192 diz assim, mas a noiva pode andar com a palavra, qual é Cristo. Isso tem que estar de acordo, não o sistema eclesiástico, mas a palavra. Você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra. Jesus assim o disse. Isso mostra que isso está certo. Está vendo? Jesus é a palavra, Jesus é a mensagem revelada. Qualquer coisa o contrário é anticristo. Por isso que anticristo é antipalavra, anticristo é contra Cristo. Cristo é a revelação. Qualquer coisa contra a mensagem é anticristo. Vocês notaram aqui como que é a coisa? Qualquer coisa que é contra a palavra do dia é anticristo. É uma revelação ao contrário. Então, anticristo é qualquer coisa que contraria a palavra. E para isso acontecer, tem que haver alguém para manifestar dessa maneira. Eu creio que vocês entenderam aqui o caso. Agora, veja aqui, o que eu estou lendo. Eu li aqui. Escurecendo não significava que era a lua. Era no sentido espiritual. Olha aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, então aparecerá, de novo, isso aqui já não é para a noiva, isso aqui é para os judeus. Ó, escute bem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, se vocês querem ver, no 7º selo, está escrito aqui, e ele enviará os seus anjos. Ele disse, não um só, mas 2, Moisés e Elias. Está vendo? Filho do homem, porque como filho do homem ele foi rejeitado pelos judeus, ele volta como filho do homem, mas só que chega lá com as mãos furadas. Agora chega lá sendo a mensagem de Paulo, sendo a mensagem de William Branham. É o mesmo Jesus que está aqui é que vai para lá. O Elias que está aqui é que vai para lá, não é o William Branham que vai para lá. Teve um tempo que antes da revelação do selo, o próprio William Branham achou que era ele, mas depois ele disse, não, é Moisés e Elias. Ele achava que era ele que ia, por causa da manifestação do anjo durante o ano 46. Mas depois ele veio, quando veio a revelação, ele nem, depois não falou nada, só que a mensagem ficou escrita, é Moisés e Elias que vai para a Palestina. O Elias, como está escrito na mensagem 70 semana número 3, está escrito assim, o Elias que está aqui vai, chama Moisés com ele e desce e vai pregar lá na Palestina. O Elias que está aqui. Agora, todo mundo sabe que o Elias que está aqui é Jesus. Está escrito na mensagem também, Jesus é o Elias que está aqui. O Elias não é o William Branham. Elias é Jesus. É a revelação da palavra que vai para os judeus novamente, e lá ele tem que voltar como filho do homem para perdoar eles. Porque há perdão hoje, por isso que o mundo religioso não tem perdão. Porque não crê nele como filho do homem. É a única maneira da pessoa ser perdoada, por isso que ele sai daquele lugar.
da posição como filho de Deus, e aí já não perdoa mais, agora ele perdoa como filho do homem. E o perdão está bem próximo de nós. Aqui, está aqui, ó. O perdão agora está aqui, ó. Pertinho de nós agora. Desceu para andar conosco, sabendo que os ataques de Satanás seria mais difícil e que o pecado aumentaria mais os problemas e que nós talvez erraríamos mais, mas ele andaria conosco para nos perdoar. Andar mais perto. Eu creio, por isso eu gosto de pregar e falar. Vocês estão entendendo? Vocês notaram como que a Bíblia está certa? Então, por isso que, ó, aqui a gente vê, aí ele envia os anjos, com rijo clamor de trombeta. É Moisés e Elias. Aí está na revelação do selo. Esses dois anjos é Moisés e Elias, está no 7º selo. Que ninguém sabia, mas você notou que até o verso 28, aonde estiver o corpo juntarão as águias, separou lá. Mas depois da aflição daqueles dias, porque tinha que colocar na ordem. A aflição era a Segunda Guerra Mundial, então na Segunda Guerra Mundial, primeiro tinha que levar Israel. Quem é que, você acha que foi o Hitler que levou Israel? Não, foi Deus. Deus permitiu que a guerra acontecesse para Israel voltar para a Palestina. Que eles iam voltar através de trombetas. Trombeta é guerra. Eles retornaram para lá. E quando retornou, como é que Israel chegaria lá se não fosse por Deus? Está lá, esperando. Lutando, e Deus segurando para não haver uma destruição lá, por causa dos 144 mil. Não é por causa da nação de judeu, não. É Israel predestinado que está lá e Deus não deixou ser destruído. Mas quando Moisés e Elias pregar e tirar esses 144 mil, vai destruir tudo que tem lá. Porque a Terceira Guerra Mundial vai começar em Megido, que é lá onde todas as lutas. Olha Ezequiel 38 para vocês verem. Lá é que vai começar a Terceira Guerra Mundial, lá. E está escrito em Zacarias 14 também, e Zacarias 12. Lá que vai começar. Tudo que é humano de pecado vai perecer. Vai ficar só os predestinados, Israel predestinado para o milênio. Mesmo assim, Deus deve ter um lugar, como Ele tem para a noiva, um lugar para ela ficar, deve ter um lugar para esses 144 mil ficar, até que a destruição da terra aconteça. Porque no milênio não é o novo céu e a nova terra. Ainda tem que vir o fogo para destruir, para renovar a terra. Mas no milênio só haverá os 144 mil e a noiva, só. Então vamos aqui, o tempo está passando muito rápido, deixa eu ler. Vamos ler aqui que eu creio que até aqui no 4º selo está falando que Jesus vem 3 vezes, né? Na primeira vinda ele veio 210 do 4º selo. Ele veio como mortal, ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Veio, observe como ele vem. E ele é o 4º. Quer dizer, isso aqui está falando, porque ele está falando sobre ele e também o diabo. O diabo também tipifica, né? Porque eu não li a parte de trás aqui. Observe, Cristo. Na primeira vinda ele vem como mortal para sangrar e morrer. Está vendo? Até hoje, a mensagem ainda há sangue. E é por isso que a primeira vinda foi dividida em etapas. Enquanto houver eleito, é a primeira vinda. O Filho do Homem aqui está relacionado com a primeira vinda, porque ainda é a palavra. Agora, quando ele vem nas nuvens, não. Aí sim, ele vem buscar aqueles que são eleitos. Aí já não precisa de mais sangue, porque o sangue tem que estar na palavra.
Então, quando ele chega e pega esses últimos e leva, aí sim, ele vem lá e busca aqueles que recebeu a palavra e viveu essa palavra. Então, ele chega lá só no piscar de olhos, chama todos e ele sobe. Já não há mais período e nem há mais tempo de arrependimento. Então, disse aqui, é isso correto? Essa é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. Nós o encontraremos nos céus imortal. Viu o quê? Então, a segunda vinda é piscar de olhos. É o rapto. Nós encontraremos imortal com ele nos ares. Está vendo? Ele vem... deixa eu voltar aqui. A sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém. Deus Emanuel, para reinar na terra. Quer dizer, como filho de Davi. Aí já é no milênio. Então aí já é a sua terceira vinda. Aí já é ele vindo com ela. Aqui ele vem para preparar ela. Depois ele vem buscar ela. Depois ele vem com ela. Explicar bastante para os irmãos entenderem. Então, no milênio, ele vem com ela. Porque ela vai para as bodas e fica lá até o milênio ser estabelecido. Então, vamos aqui. Porque aqui ele vai citar aqui a outra parte que eu falei, que eu anotei aqui, é Apocalipse 1, 7. Também, no 107 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vocês notaram que foi o que eu li aqui do verso 29 para frente? Aqui, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não tem nada a ver com a noiva está na glória, nesse tempo. Tem nada a ver, por isso que é tudo separado. Então diz, ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem, assim seja, Jesus Cristo vem brevemente, amém. Olha a explicação aqui, vocês vão entender agora. Aí diz aqui, ele vem com as nuvens de glória, como foi vista no monte da transfiguração. Está vendo que é relacionada à vinda para os judeus. Esse é Apocalipse 1, verso 7. Está vendo? Do monte da transfiguração. E seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhes cobria. Todo olho o verá. Isso quer dizer que isto não é o rapto. Viu o quê? Porque o rapto aqui já aconteceu. O rapto é um segredo. Isso aqui é quando todas as tribos da terra, todos os gentios, todo mundo vai ver os efeitos pelo o que os dois mensageiros vão fazer. Moisés fazia aquelas... Se precisar de o sol ficar escuro uma semana, vai ficar. Vai depender, porque quem abre o sexto selo é os dois profetas. Quem abre o sexto selo é os dois profetas. Ninguém nunca conseguiu, nem a ciência conseguiu ver os acontecimentos do sexto selo. Nem a ciência. Porque vai depender de Moisés e Elias. É eles que vão abrir o selo. Está escrito. Eles é que abrem o sexto selo. Eles vão fazer nesse tempo o que eles quiserem. É o que sair da boca deles é que acontece. Sabe? É igual o caso aqui, como a gente está falando, Jesus prometeu que ia vir. E ele prometeu e veio. Agora, tem esse homem aí que está mostrando para nós, mas se você não crê... E o que nós vamos... Se nós não crer, o que vai acontecer? Nós vamos ver Moisés e Elias. Está vendo? Esse que é o problema. Porque Deus enviou esse mensageiro para a noiva ver que Deus está na terra.
Se não vê, vai ver Moisés e Elias e provar que Deus está na terra. E que já perdeu o principal. Então diz aqui, e todo olho verá. Isso quer dizer que isso não é o rapto. Isso é quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo. Então é quando aqueles que têm traspassado com seus credos e doutrinas denominacionais se lamentarão e toda a gente chorará atemorizada por causa daquele que é a palavra. Quantas pessoas vão chorar e lembrar que ele é a mensagem e perdeu? Tá vendo? Que ele é a palavra. Fala, mas por que eu perdi? Falta de interesse, não quis ouvir, não quis dar ouvido. É isso, só isso. Vamos lá. Esse é o relato da revelação de Zacarias 12, 9, 14. Zacarias profetizou isso há 2.500 anos e está quase a ponto de suceder. Escute. Ele falou, escute. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Quer dizer, isso, Zacarias 12 é para acontecer lá, né? Lá em Israel. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando se houver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, nesse nosso dia. Esta grande coisa que vai suceder ocorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. Lá, para os gentios receber a palavra, os judeus teve que rejeitar totalmente. Aqui, os gentios têm que rejeitar totalmente e o rapto acontecer, e aí Deus manifesta lá. Agora recorde, o que temos lido em Apocalipse e em Zacarias, ambas coisas vêm diretamente depois da tribulação, está vendo? A noiva do primogênito não passa pela tribulação, nós sabemos, a Bíblia ensina isto. Naquele tempo diz que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. Mesmo Espírito, é o mesmo Messias que está aqui, é que vai para lá. Manifestar e dar oportunidade aos 144 mil para ser salvo. Aí eles, está escrito, mais ou menos essas palavras assim: pode uma nação nascer em um só dia? Sião esteve de parto e deu à luz os seus filhos. Quer dizer, rapidinho Israel, predestinado, entende que aqueles dois homens que estão lá, porque eles vão ser odiados tanto pelos judeus quanto por Roma. Porque eles vão condenar aquelas igrejas romanas que estão lá na Palestina. E falar que aquilo tudo é falso. E por isso que Roma é que vai mandar matar eles lá. Apocalipse 11. Eles vão morrer, porque eles não morreram ainda. A morte deles não foi a nossa. Eles apenas ficou escondido. Moisés ficou escondido na rocha. A rocha é Cristo. Elias tomou o manto do prêmio eterno e subiu. E ninguém viu para onde a carne dele foi.
mas ele e Moisés vai morrer. E vai morrer, e vai morrer lá na Palestina. E depois vai haver um arrebatamento para eles. E ali você nota em Apocalipse 11 que quando o arrebatamento de Moisés e Elias acontece, sabe o que acontece? Está escrito lá: eis que o terceiro ai cedo virá. Eis que a terceira guerra mundial começa breve, por causa da morte dos dois profetas. Vocês estão vendo que a escritura está na ordem? Mas todo esse tempo a noiva está gozando na glória. Ela vai embora, tribulação começa na terra, e ela está lá na ceia das bodas, e continua, terceira guerra mundial, ela está lá, depois que termina tudo, ela voltando para o milênio. E encontra com 144 mil, que vai ser os eunucos do rei. E nós queremos fazer parte dessa noiva e estar no milênio com esse grande rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém. Deus abençoa a todos, e até domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Irmã Maria das Graças pede oração por 2 filhos, 2, né? Carlos, tem um nome, nós vamos orar, mesmo que eu não estou sabendo ler o nome aqui, mas vamos orar. Ela pede, e ela sabe que é só Deus que, não precisa nem citar o nome, ela já sabe. Então vamos. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Pai, a irmã Graça está pedindo oração, Senhor Deus, por esses 2 filhos, Senhor Deus. Nós entregamos, Pai, porque eu creio e ela crê que só o Senhor é Deus, só o Senhor é que pode ajudar. Meu Deus, atende o pedido da tua filha, Senhor, e cuida desses 2 filhos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Nós entregamos eles em tuas mãos, assim como nós entregamos todos os nossos filhos em tuas mãos, Senhor. Todos nós queremos estar em tuas mãos, Pai. Ajuda nós a sair daqui melhor do que nós chegamos, Senhor. Aqui, meu Deus, que podemos voltar para casa cheio da tua graça, da tua misericórdia. Meu Deus, se ainda houver um domingo, Senhor, que nós possamos estar aqui na Santa Ceia do Senhor, Pai. Ajuda nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ajuda aqueles que não puderam vir também, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.